As mulheres que hoje estão aí no mercado, estão aí livres, né, para se relacionar. Às vezes a gente tem uma expectativa esperando que elas sejam de uma forma, mas não são mais. Porque tem uma frase bem interessante da Simone de Beauvoir que fala, né? A mulher é um ser em construção, né? Você não define a mulher. A mulher, ela tá... Mas se você parar pra... O que é uma piada por si só, né? Mas é interessante um aspecto aqui, Bruno, que eu já parei para conversar com algumas psicólogas que passaram aqui no programa, inclusive com a Júlia ontem. Eu perguntava isso para ela, eu falei, Júlia, olha só, a mulher até 1960, grosso modo, tá? Não tinha o anticoncepcional. Então, essa mulher, ela não se conhecia. Porque ela ia fazer sexo com alguém, aleatoriamente, ela podia engravidar, cara. Então, era um medo do cacete. Então, as mulheres casavam virgem. Era de praxe. Divórcio no Brasil foi depois de 1978, cara. 1980 que o povo pôde começar a se divorciar. Imagina. Então, a mulher, ela era um subproduto, uma subcategoria, grosso modo, da social. E por quê? De novo, por causa da vinculação família. Quer. Não, a mulher era o pilar, no sentido de que cuidava dos filhos. Se o cara fosse um escroto e fosse embora, ela que ficava e daí por diante. E aí era jogado um preço pra ela do tipo, ó, ainda mais, por mais que o teu marido seja um canalha, um otário, um escroto, tu não pode se divorciar por causa das crianças. Então, em nome de alguma coisa, né, da família, que é importantíssimo, mas era imposta a essa mulher. Dali pra frente, 60, a mulher decide com quem, quando engravida. E aí, óbvio, irmão, ela começa a se descobrir. Ela vai fazer sexo e vai gostar. Não que não gostasse de fazer com o marido no casamento, mas ela passa a conhecer o próprio corpo. Ela sabe o que é um clitóris, que ela não sabia antes. Ela descobre que pode gozar, que não é só o marido que goza, ela também goza. E aí você pode ver hoje, qual é o sintoma do nosso tempo hoje? Você vai num sex shop, 90% do que tem pra vender lá é pra mulher, pô. Que antigamente era o contrário. Locadora de vídeo, pornografia era masculina. Subia a escadinha lá, acima de 18 salinha anos. lá secreta. Salinha, Salinha. Banca de jornal vendia aquelas revistas pornográficas. Fotonovela. Não era pra homem. Pornô chanchado era pra homem. Agora não. A pornografia agora, grande parte da pornografia também é produto feminino. Por quê? Porque a mulher se descobriu. E aí você tem uma revolução mental para essa mulher. Por isso eu acho essa frase que eu não concordo, mas é interessante, que a mulher é um ser em metamorfose. E de fato é, porque ela está se descobrindo. Pensa, não sabia como é que eram essas coisas, agora a mulher sabe. Qual é o ponto? Será que a gente encontra essa mulher ideal ainda hoje? Porque parece que socialmente mudou tudo, né? Mais uma vez, isso daí é um assunto que a gente ia ficar aqui 8 horas falando sobre isso. Cara, vamos lá. Vou tentar aqui ser o máximo reducionista aqui, pra não ficar 5 horas aqui falando. Na minha opinião, o experimento de liberação sexual feminina claramente foi um experimento muito falho. E eu não baseio essa minha fala, porque vamos lá, vai ter muita gente que vai me criticar agora e pode criticar à vontade, pode espumar. Nossa, como assim ele tá falando que as mulheres se liberarem foi um experimento falho? Foi completamente falho. E eu falo por quê? Não é porque os homens não estão encontrando a mulher que eles querem, e sim pela frustração feminina com os frutos da liberação. Porque, vamos lá, todos aqui somos consumidores de vídeo na internet. Sim. Se a gente for pegar bem esse recorte da mulher que viveu toda essa... Não só que viveu, como que agora tá vivendo essa liberdade sexual toda. Elas falam disso na internet e com as terapeutas no sentido positivo ou negativo? Assim... Grosso modo, negativo. Grosso modo, negativo. Sim. Então, acabou, velho. É só mulher reclamando que o cara me comeu e me largou, velho. Eu não consigo um homem... É só frustração, é só problema. Claro que existem... Hoje eu vou me dar um pouco de liberdade aqui, que no meu canal eu não costumo falar tão abertamente assim. Existem as piranhas convictas, e quando eu falo piranha, eu não tô falando de uma forma pejorativa, é só... Sim, popularesco. Que são convictas mesmo. Não, dou pra geral e tô gostando. Velho, maneiro. Pra essas deu certo. Sim. Só que essas são uma minoria. A maioria esmagadora tá reclamando na internet. Então, beleza. Pra mim é um experimento falho pela explícita frustração das próprias mulheres em relação a como os relacionamentos delas estão hoje em dia. Ou falta de relacionamentos, no caso, né? Que é só casual. E é isso que eu tô falando. Eu nem levo pra esse lado. A gente pode falar isso depois. Mas eu nem preciso levar pra esse lado dos homens não estarem encontrando, porque esse não é o ponto. A base, para mim, desse experimento ter sido falho é as mulheres estarem infelizes hoje.
algumas. Sim. Ou muitas. Não, a maioria. Ou a maioria, Mas beleza. tu não acha, Thiago, que tem um pouco do homem se sentir, até então, ele não era pressionado. O homem era aquele cara que chegava em casa e comia a mulher dele. E não sabia nem se a mulher dele gozava. E provavelmente na não estava se importando. E nem estava se importando. Na cabeça dele, ele gozou, tá bom. Ele virava e dormia. Fazia filho e pronto. Agora, esse cara está se vendo num mundo de concorrência. Porque a mulher agora exige resultado do cara também. Até que ponto isso também não está trazendo? Porque a gente fala que os homens afrouxaram, né? Se afeminaram em muitos aspectos.